Olá, camaradas do terceiro ano. A gente volta aqui nessa outra aula de hoje, no 15 de maio, para falar também de outro conteúdo. Eu tinha fechado o conteúdo de latometria, que tinha ficado faltando um fragmento, e agora a gente entra em outro tópico também relacionado à termometria, termodinâmica e etc. Que é a calorimetria frente B3 do livro de vocês. Então, quem acompanha pelo livro, frente B03, tá bom? Eu sou Daniel Ferreira, seu professor de física no Colégio Master. Vamos à nossa aula então. O que é calorimetria primeiro, né? Na calorimetria a gente vai estudar calor, tá bom? Definir o que é calor e ver que existem tipos diferentes de calor que são responsáveis por algumas coisas que acontecem, na natureza. Então vamos entrar já no subtópico de tipos de calor aqui, na calorimetria, estudo do calor. E o primeiro tipo de calor é o chamado calor sensível, que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Ele tem esse nome porque ele é responsável pela mudança de temperatura nos corpos. Quando você excede essa quantidade de calor, os corpos variam sua temperatura. Então por isso é chamado calor sensível, tá bom? Então chama-se assim o calor fornecido durante o intervalo de aquecimento de um corpo. Então durante o aquecimento de um corpo, você usa calor sensível. Consideremos que o líquido contido em um recipiente, é um exemplo, tá bom? Está sendo aquecido por uma fonte térmica de potência constante. Então está aquecendo ali com, por exemplo, uma serpentina, sei lá, e que essa transferência de calor seja constante. Suponha também que a quantidade de calor fornecida é proporcional ao intervalo de tempo de aquecimento. Tá bom? Então é só para dizer que vem uma taxa constante de calor. Conforme vamos estudar a seguir, a temperatura cresce com o passar do tempo. Isto é, a variação da temperatura é proporcional ao aquecimento. Quanto maior a temperatura, maior o aquecimento. Eu coloquei essa ilustração aí do Sol, porque o Sol transmite calor para a Terra e permite muito da vida acontecer justamente por isso. A vida depende muito da luz e do calor que chega do Sol. Não sei se eu já defini calor para vocês, mas talvez seja importante definir a priori o que é calor. Calor, fisicamente, é uma energia, portanto, medida em unidade de energia. Calor pode ser medido em caloria ou em joule. O equivalente é que cada caloria vale 4,18 joules, tá bom? E calor é definido como uma energia que flui de um corpo A para um corpo B devido à diferença de temperatura entre eles, indo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura sempre, e nunca o contrário, tá bom? Aqui no ensino secundário, essa é a melhor definição que a gente tem para calor. Então, calor, fluxo. Fluxo de quê? De energia. E essa energia que vai de um corpo para o outro é chamada de calor, tá bom? Antes de escrever propriamente uma expressão matemática para o calor sensível, vamos falar de uma tal da capacidade térmica, que seria um subtópico dentro do calor sensível, dentro do tópico de calor sensível, tá bom? Então, capacidade térmica. Acontece que o comportamento térmico de uma substância possui uma relação constante entre a quantidade de calor Q, a gente vai usar a letra Q para a quantidade de calor, por exemplo, 200 joules ou 400 calorias e assim vai. Então, sempre que aparecer a letra Q é a quantidade de calor medida em joule. Beleza. Então, o comportamento térmico de uma substância qualquer, a água talvez, etc., amônia, possui uma relação constante entre a quantidade de calor Q recebida e a variação de temperatura ΔT. O livro de vocês adotou o ΔT para a variação de temperatura. Isso é uma letra grega chamada θ. Geralmente a gente usa o T para temperatura, né? Então, beleza. Existe uma relação entre essa quantidade de calor e a variação de temperatura. Nessa relação que é constante entre quantidade de calor e a respectiva variação de temperatura, a grandeza característica do corpo em questão é denominada capacidade térmica, tá bom? Então a gente relaciona a quantidade de calor com variação de temperatura e chama essa relação de capacidade térmica da substância que você está analisando, não necessariamente de um corpo. Por exemplo, porque o seu corpo, você, por exemplo, que é um corpo, uma estrutura, é formado de substâncias diferentes.
No seu osso tem cálcio, tem magnésio e tal, no sangue já vai ter ferro. Então a composição, você não é uma mistura, perdão, homogênea. Tá bom? Então, capacidade térmica, a gente vai usar a letra C maiúscula, porque a gente vai usar a letra C minúsculo depois lá na frente para calor específico. Então, lembra que letra C maiúscula é chamada capacidade térmica dos corpos, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá bom? Qual que é a unidade de capacidade térmica no Sistema Internacional de Unidades? Então, vai ser a unidade da quantidade de calor, que calor é medido em caloria ou joule, no Sistema Internacional é o joule, e variação de temperatura medida em Kelvin, tá bom? É o que está escrito aqui, ó. No Sistema Internacional de Unidades SI, a quantidade de calor é expressa em joule, tá bom? E a variação de temperatura em kelvins. Portanto, a unidade de medida de capacidade térmica, sempre que aparecer assim entre parênteses, colchetes aqui, vai ser joule por, diz respeito à unidade. Então, a unidade de capacidade térmica de medida é joule por Kelvin. Unidade de calor dividido por unidade de temperatura. Tá bom? Quando a quantidade de calor for expressa em calorias, que é muito comum, e é justamente essa caloria que você ingere mesmo, é um tipo de energia. Quando você ingere caloria, você está ingerindo energia, porque você é uma máquina que consome energia. Você queima no pensamento, queima no exercício físico que você faz. Quando você pensa, você consome caloria. Então é também um exercício razoável. Não exercitar só os músculos, que aí você atrofia o pensamento. É uma brincadeira, na verdade, mas é bom você estudar e ter também um hábito bom de exercício porque o seu corpo é uma máquina e precisa, né, gastar essa energia, etc, para não acumular. E por questão de saúde também, tá bom? Então, quando a quantidade de calor for expressa em calorias, cal, e a variação da temperatura em graus Celsius, a capacidade térmica pode ser expressa também em caloria por Celsius. Quando, de novo, a quantidade de calor que vier em caloria e a variação de temperatura vier em Celsius, você pode escrever a unidade dele dessa maneira. Mas no sistema internacional é joule por Kelvin. Tá bom? Então, vamos falar agora do calor específico. Está definido mais ou menos o que é o calor sensível. Eu falei dele teoricamente, mas a gente vai construir uma equação dele, uma equação para o calor sensível, mas antes disso eu preciso do conceito de capacidade térmica e do conceitinho de calor específico dos materiais, das substâncias, melhor dizendo. Então, vamos agora falar do calor específico. O que acontece? Para corpos de uma mesma substância, isso é importante, observa-se que a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa, tá bom? Então existe uma relação entre a massa e a capacidade térmica. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Quanto menor a massa, menor a capacidade térmica daquela substância. Por exemplo, 1 quilo de água, por exemplo, vai ter uma capacidade térmica, 1 grama vai ter uma capacidade térmica que vai ser proporcional àquela redução de massa. Então, uma vez que, variando a massa, a capacidade térmica varia na mesma proporção da massa, tá bom? Então, se diminuir a massa, você vai diminuir proporcionalmente também a capacidade térmica. Essa relação constante entre capacidade térmica C maiúsculo e a massa m dos corpos de uma mesma substância, isso é importante, é uma grandeza característica da substância em questão. Por exemplo, ferro, alumínio, água, sempre uma substância homogênea, a análise é essa. Sendo denominado de calor específico. Aqui o livro digitou errado, mas é um C minúsculo, tá bom? Então, o C minúsculo é a constante que me dá a relação entre o calor, entre a capacidade térmica e a massa da substância que eu estou analisando. Então, calor específico é capacidade térmica do corpo dividido pela sua massa, tá bom? Qual que é a unidade de calor específico? Vamos dar uma olhada. Resulta da definição de calor específico a sua unidade usual. Capacidade térmica é medida em joule por Kelvin, a gente viu lá anteriormente, e massa medida em quilo. Portanto, no Sistema Internacional de Unidades, calor específico vai ser medido em joule por quilograma Kelvin. Pode ocorrer, mas aqui já não é Sistema Internacional de Unidades, de aparecer o calor específico em caloria por grama Celsius, tá bem? Então você pode usar essas duas, mas no Sistema Internacional é essa unidade aqui. Por exemplo, é possível você relacionar, tá bom? Converter uma unidade para outra sem nenhum problema. Então, calor específico, o nome já mata, ele é específico da substância em questão, tá bom? Por exemplo, o ferro vai ter um calor específico
para o intervalo lá de variações de temperatura. O alumínio vai ter um, o ouro vai ter outro, a água vai ter o seu calor específico, cada substância vai ter o seu calor específico. Olha a palavra específico. Bom, se liga nela aí. Observação que se faz importante. Quanto ao significado físico do calor específico, podemos entendê-lo como a medida da quantidade de calor que acarreta, ao ser recebido por 1 grama de substância, uma variação de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin em sua temperatura. Então, o calor específico, essa observação diz o seguinte, ó, o significado físico do calor específico, o que é? É a quantidade, o calor específico me diz a quantidade de calor que eu tenho que ceder para uma determinada substância, para 1 grama de uma substância, para variar a temperatura dessa substância em 1 grau Celsius. Tá bom? Entenderam? O calor específico do ouro vai dizer respeito à quantidade do calor que eu tenho que ceder para aquela grama de ouro para variar a temperatura daquela 1 grama de ouro em 1 grau Celsius ou em 1 Kelvin. Bom, esse é o significado físico do calor específico. Vai me dizer a quantidade de calor que eu tenho que ceder por grama para variar aquela temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Esse é o significado físico do calor específico. Então, tendo definido, portanto, inicialmente em abstrato o que é calor sensível, tendo falado do subtópico de capacidade térmica e definido agora o calor específico, a gente pode construir e mostrar uma equação que permite calcular a quantidade de calor sensível, que foi o que eu comecei falando na nossa aula de calorimetria. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vai usar as definições de capacidade térmica e calor específico para construir uma equação para o calor sensível, tá bom? Então, a gente viu que a capacidade térmica de um corpo pode ser escrita de 2 modos diferentes. Então, a capacidade térmica pode ser escrita como a quantidade de calor dividido por a variação de temperatura, certo? O que acontece? Eu quero descobrir a quantidade de calor sensível, certo? Então, eu vou escrever assim, ó. Passo delta θ multiplicando, eu vou ter que a quantidade de calor vai ser capacidade térmica vezes variação do tempo. Tudo bem? O que acontece? Outra maneira de escrever é a partir da definição de calor específico. A definição de calor específico é a capacidade térmica dividido por massa, certo? Aí o que foi feito aqui? Ó? A gente passou o M multiplicando e ficou com a capacidade térmica isolada. Então, a capacidade térmica pode ser escrita assim ou assim. Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura ou massa vezes calor específico. Só que, o que acontece? A capacidade térmica pode ser escrita daquela maneira ali. Ó. C delta θ. Tá bom? O que acontece? Tem um detalhe aqui, ó. A gente substituiu ali o C, só isso que está feito. Então eu estou usando as duas equações para descobrir uma relação que é boa para a quantidade de calor sensível, através da expressão do calor específico e da capacidade térmica. Então, através da primeira expressão da capacidade térmica, eu vi que calor, quantidade de calor sensível é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Porém, capacidade térmica pode ser escrito como massa vezes calor específico. Então, eu substituí esse Cm aqui no lugar do Czão, porque são iguais, tá bom? E concluo, portanto, que quantidade de calor sensível pode ser escrito como a massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura que você submeteu àquela substância. Isso vai te dar a quantidade de calor que está envolvido nesse processo. Essa equação da quantidade de calor, essa aqui, ó, trocada por um corpo quando não houver mudança de estado de agregação, é usada para isso. Então, o que está dizendo é o seguinte. Essa equação nos dá a quantidade de calor trocada por um corpo quando não houver a mudança do estado de agregação. O que significa isso? Significa a quantidade de calor que não é responsável por transição de fase, por mudança de fase. Então, essa é a quantidade de calor, por exemplo, que está responsável no aquecimento da água, mas não a quantidade de calor que é responsável pela transição de fase. Por exemplo, você está aquecendo a água e ela passa do estado líquido para o gasoso. Não é esse tipo de calor, vai ser um outro tipo de calor que a gente vai estudar mais na frente. Eu já vou dar um spoiler aí para vocês. Calor latente. Ele que vai ser responsável pelas transições de fase. O calor sensível, que é
representado por essa equação nos dá apenas a quantidade de calor responsável por variação de temperatura e não por mudança de fase, tá bom? Algumas observações que se fazem importantes. Sendo o θ0 a temperatura inicial e θf a temperatura final de um corpo, a variação da temperatura será sempre temperatura final mais temperatura inicial, tá bom? Então isso é quase auto-evidente, sempre que houver um delta é sempre o final menos o inicial, tá aqui. Então, temperatura final menos a temperatura inicial, mas fica aí como observação importante. Segunda observação, havendo aquecimento do corpo, resultará, portanto, que a temperatura final é maior que a inicial, tá bom? Sempre que você aquecer um corpo, ele vai aumentar a sua temperatura, e isso vai implicar que essa variação Δθ é sempre positiva no caso de um aquecimento. O corpo estava a 0 grau, você... Não, 12 graus, aí você subiu para 20, beleza. A temperatura final é maior que a inicial, então a variação dá sempre positiva, tá bom? A terceira observação importante, se houver resfriamento, aí é o contrário. O que vai acontecer? A temperatura final será menor que a temperatura inicial. Por exemplo, você estava a 20 graus Celsius e houve um resfriamento do corpo. Foi para 12. Então a temperatura final é menor que a inicial, tá bom? Logo, isso vai implicar numa variação menor do que zero, portanto, de natureza negativa. Como a massa e o calor específico são grandezas positivas, tá bom? O calor específico é positivo e a massa também, se não tem massa negativa, não aqui. O sinal da quantidade de calor Q depende do sinal da variação da temperatura. Então, o que vai dizer que se o calor... E esse sinal dirá respeito à entrada ou saída de calor, tá bom? E isso vai ser extremamente importante. E esses dois tópicos aqui devem ser internalizados com toda a convicção de vocês. Então, quem vai ser responsável pelo sinal da quantidade de calor é a variação da temperatura, se o corpo perde ou ganha calor. Então, a gente vai definir assim, ó, conforme está aqui. Para uma variação positiva, isso vai implicar numa quantidade de calor positiva. O calor é recebido pelo corpo. Então, quando o corpo que você está analisando recebe calor, que é uma energia em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura, o corpo está recebendo calor, está numa temperatura menor, ele recebe calor de um outro corpo. Essa quantidade de calor recebida é sempre positiva, nunca se esqueça disso, tá bom? Esse sinal atrapalha muita gente nas provas, tanto da escola quanto dos vestibulares e Enem, então fica atento nisso. Quando você tiver uma variação de temperatura menor do que zero, ou seja, o que vai estar acontecendo? Isso vai resultar numa quantidade de calor menor do que zero, portanto negativa. Isso vai significar fisicamente que o calor é cedido pelo corpo, tá bom? Que é esse caso aqui, ó. A sua temperatura final é menor que a inicial. Por exemplo, você estava com 36 graus. Aí você cede calor para o ambiente, sua temperatura vai diminuir, tá bom? Por que sua temperatura vai diminuir? Porque você cedeu calor para alguma coisa, por exemplo, para o ambiente que está... A sensação de frio é justamente a fuga do calor. O ambiente está a temperatura menor que você, a sensação de frio é justamente porque você está perdendo calor para o ambiente de alguma maneira. Então, calor cedido pelo corpo, variação menor do que zero, e calor negativo. Calor positivo, você está recebendo calor, quantidade de calor. Calor negativo está sendo cedido pelo corpo que você está analisando. Tá bom? Vamos para frente, vamos falar um pouco só sobre calorímetros. Que são alguns objetos usados para medir quantidade de calor. Eu coloquei a figura aqui, eu não sei se vai ser muito bom para a visualização de vocês, mas vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos calorímetros. O que são calorímetros? São recipientes onde são colocados os corpos que trocam calor, tá bom? Se você quiser analisar a troca de calor entre dois corpos, você coloca dentro de um calorímetro. E são utilizados para medição de energia térmica específica dos corpos. Para evitar, portanto, trocas de calor entre o meio externo e o calorímetro e o seu conteúdo, estes são tanto quanto possível isolados no seu exterior, tá bom? Com paredes, uma vez que as quantidades de calor presentes no seu interior são difíceis de serem medidas. No entanto, nada impede que seja introduzida ou retirada dos recipientes qualquer quantidade de calor facilmente mensurável.
tá bom? É só para mostrar como se faz essas medidas. A figura só queria ilustrar isso. Como é que funciona esse dispositivo? Existem diversos tipos de calorímetros. O esquema aqui da figura, essa figura 01, mostra o calorímetro das misturas, também chamado de calorímetro desse sujeito aqui, Beflot, uma coisa assim, tá bom? Nunca ouvi falar, é uma coisa de natureza mais técnica. Mas aqui você teria ali um termômetro, aqui você tem as paredes e tal, outro termômetro ali medindo a substância, e ali você tem um agitador e tal, aqui você tem uma região com água, e isso pode ser utilizado para medir troca de calor entre alguns corpos, tá bom? Por isso que se chama calorímetro. O livro achou importante trazer esse tópico que eu trouxe só para mostrar para vocês, mas existem vários tipos, é uma coisa de natureza técnica. O que é importante de fato aqui para nós é fechar mais ou menos esse tópico, vai ficar faltando falar só de calor latente, que o livro aborda em outra sessão, não exatamente nessa. Então, o que é importante a gente frisar são os princípios da calorimetria, certo? No decorrer do curso, nesse nosso curso de física, muitas vezes a gente vai se deparar com problemas que envolvem trocas de calor, tá bom? Calor, um corpo perdendo calor, um corpo recebendo calor, em que teremos que encontrar o valor de alguns elementos do processo para você fazer o cálculo. Quais sejam? Primeira coisa, identificar a temperatura inicial. Segunda coisa, temperatura final. Terceira coisa, massa ou calor específico. Quarta coisa, calor cedido, que a gente chama de calor QC, se o corpo perde, ele está cedendo. E calores recebidos, que são o QT, calor total. O que acontece? Para resolver esses problemas, identificar essas coisas, deverão ser aplicados os princípios, que são dois, da calorimetria, que vão ser apresentados a seguir. Existem dois princípios que são extremamente importantes para vocês. Qual seja? Primeiro princípio da calorimetria, diz assim, é o princípio da igualdade das trocas de calor, que diz o seguinte: no interior de um recinto termicamente isolado do exterior, por exemplo, você quer analisar transferência de calor entre dois blocos. Então você vai colocar isso dentro de uma caixa isolante, a gente chama de, na física, quando a caixa é isolante perfeito, um isolante perfeito é uma estrutura, um isolamento adiabático, que não permite troca de calor com o ambiente. Quem representa aqui no nosso dia a dia ou algo, não é ideal também, mas seria um isopor. O isopor é um isolante térmico. Você pode colocar algo quente para manter ele quente ou algo frio para ele não receber calor de fora, tá bom? E fica isolado termicamente. Então, uma coisa adiabática. Então, vamos lá de novo, então, no primeiro princípio da calorimetria. No interior de um recinto termicamente isolado do exterior, sistemas a diferentes temperaturas, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelo sistema é igual a zero. Simbolicamente temos. Isso a gente chama de equilíbrio térmico. O que ele está dizendo é o seguinte: ó, você tem um corpo C e um corpo R, tá bom? O que acontece? Você vai colocar esses dois corpos dentro de uma caixa adiabática, ou seja, dentro de um isopor. Suponha que esse isopor é perfeito e não troca calor com o ambiente. O que vai acontecer quando o tempo passar? Esses corpos entrarão em equilíbrio térmico. Isso significa dizer que a soma dos calores vai dar zero no final. Isso é uma condição de equilíbrio térmico, tá bom? Basta você passar, ou passa ali para o outro lado, vai ficar QC igual a menos QR, mas isso aqui é uma condição de equilíbrio térmico que é extremamente importante. Então, qualquer dois corpos ou mais, pode ser um conjunto, 3, 4 corpos colocados dentro de uma estrutura isolada termicamente, e um tiver maior temperatura que o outro, esses de maior temperatura vão ceder calor para os outros corpos, que vão entrar todos em equilíbrio térmico, e a soma dos calores vai dar zero, tá bom? Segundo princípio da calorimetria é o das transformações inversas. O que ocorre? Se um sistema receber ou ceder uma determinada quantidade de calor, ao sofrer uma transformação, este vai ceder ou receber a mesma quantidade de calor ao sofrer a transformação inversa, tá bom? Então, a quantidade é a mesma que vai ou vem, dependendo se ele recebe ou cede. Observação que é mais importante sobre isso. Quando o calorímetro não possui capacidade térmica desprezível, deve-se incluí-lo como um corpo que recebe ou cede calor. Isso significa que o sistema responderá a uma parcela de QR ou QC relativa ao recipiente, tá bom?
Essa aqui a gente vai aplicar em exercícios para vocês entenderem melhor esse segundo princípio das transformações inversas. Mas são esses dois, tá bom? Aqui na verdade QC é o calor cedido e aqui era um R, não é calor total, é porque eu digitei errado aqui, digitei. São calores recebidos e calores cedidos, é o que ele está dizendo aqui. Primeiro princípio, calor cedido mais calor recebido dá igual a zero numa condição de equilíbrio de isolamento que vai dar um equilíbrio térmico. E aqui o lance das transformações inversas, ele está dizendo que significa que o sistema responderá a uma parcela de calor recebido ou calor cedido relativa àquele recipiente. Tá bom? A gente vai aplicar isso em exercícios e lá vai ficar bem mais claro a aplicação desse segundo princípio, que é um pouco mais abstrato e teórico. Tá bom? A gente encerra aqui, portanto, a nossa aula. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Bons estudos durante a quarentena. Fiquem em casa se puderem. Até a próxima e um forte abraço a todos.